Oi meninas, tudo bem com vocês? Não reparem, o cabelo assanhado, as olheiras, não reparem nada. Vocês sabem que eu estou no meu pós-operatório, já é o terceiro dia. E eu voltei aqui para conversar um pouquinho com vocês e contar como é que foi a cirurgia e como está sendo esses 3 dias, né? Eu não vou conseguir gravar com a estabilidade muito boa, porque eu tô segurando o celular com... Eu mesma tô segurando, então de vez em quando eu vou precisar trocar de braço para não cansar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria contar pra vocês é como foi a cirurgia, né? No vídeo passado eu disse que a cirurgia seria no dia 14, mas eu me enganei, dia 12, na quarta-feira passada. A cirurgia correu super bem, não tive nenhum problema, não tive muitos problemas. Tive um pouco de dificuldade na hora da anestesia, porque estava muito ruim o acesso nas minhas vértebras para o anestesista conseguir colocar a hack. Mas depois de algumas tentativas, ele conseguiu. Enjoei muito pouco na cirurgia, mas o que me deixou mais angustiada foi aquela sensação de não poder mexer os pés, porque a lipo nas costas, ele faz com a paciente acordada, né? E aí eu senti tudo, mas não sentia dor. E eu fiquei agoniada sem poder mexer meus pés. Isso me deu um pouco de angústia. Mas aí quando eles me viraram de frente para fazer a parte da frente do corpo, aí eu dormi e foi tudo tranquilo. Já acordei na hora que... eles estavam vestindo minha cinta. Depois eu fui pra sala de recuperação e depois eu fui pro quarto, tudo certo. No quarto eu fiquei super bem, não senti dores, obviamente eu tava sendo medicada na veia, né? Foi bem tranquilo. À noite, quando eu cheguei no quarto eu dormi, consegui cochilar bem. Na sala de recuperação eu dormi também. À noite eu também dormi. Mas quando deu mais ou menos 1h40 da manhã eu acordei com uma queimação, muita queimação no abdômen. Doía muito, queimava muito. E aí coincidiu de ser na mesma hora que a enfermeira tinha vindo trazer uma medicação. Só que, por azar, bem nessa hora que eu tava com essa dor e essa queimação, eu tive vontade de espirrar e não consegui segurar. E acabei espirrando. Meu Deus do céu, foi a pior coisa que... Foi a pior dor. Não vou dizer que foi a pior não, mas foi a pior coisa que poderia ter feito, foi ter espirrado. Doeu muito, doeu muito, doeu muito. Só que como a enfermeira tinha chegado há pouco tempo, ela já aproveitou, já me deu um remédio para dor, um remédio para relaxar, para dormir. E eu consegui dormir o resto da noite. No outro dia, de manhã, logo cedo, o meu médico foi me avaliar, bem cedo, era 8 horas da manhã. E ele já me deu alta. Eu tomei banho lá no hospital mesmo, já vim pra casa tomar banho. Consegui me levantar, consegui andar com muita dor nas costas. A gente sente muita dor na coluna. Olha, não é brincadeira, é muita dor na coluna. Não sei se por causa da lipo nas costas. Não sei se por causa da... Não sei se é porque a gente anda muito curvada. Mas assim, eu sinto muita dor nas costas. Vim pra casa, comprei os medicamentos que ele mandou e vim pra casa, né? Ele mandou comprar medicamento pra dor, antibiótico, e passou também um Rivotril caso eu não conseguisse dormir. No dia que eu cheguei, eu fiquei cochilando aqui pelos cantos, né? Todo canto que eu encostava eu dormia. E quando foi à noite eu fiquei sem sono. Aí eu tomei o Rivotril e consegui dormir a noite toda, tranquilo. Não acordei nem pra fazer xixi. Eu tinha comentado com vocês que eu tinha alugado uma poltrona, né? Essa daqui, vou tentar mostrar. Aqui. Tá vendo? É tipo essas poltronas de cadeira do acompanhante que tem no hospital. Mas eu ainda não consegui dormir nela, ainda não consegui achar uma posição boa pra dormir nessa poltrona. Tô dormindo na cama mesmo. E durante o dia eu fico nela sentadinha, estico as pernas, tá sendo legal.
Deixa-me ver. Ontem eu fiz a minha primeira drenagem. Eu senti bastante dor. Geralmente não se sente dor na drenagem, mas a fisioterapeuta que veio, ela me explicou que eu posso estar com a hipersensibilidade, que é a minoria das pessoas tem, e que eu senti muita dor na drenagem, mas assim, é fato, a primeira drenagem vai aliviar, ela alivia demais. Depois que a menina da drenagem saiu, eu tava me sentindo outra pessoa, conseguia ficar um pouquinho mais ereta e relaxei, dormi super bem. Dormi a tarde inteira, dormi 3 horas e meia seguida. Quando foi à noite, eu fiquei sem sono de novo, eu acabei tendo que tomar outro Rivotril. Aí consegui dormir, consegui relaxar. A pior parte mesmo de tudo tá sendo não poder pegar a Eva no colo, né? Porque a bichinha, ontem mesmo ela levou uma queda e eu fiquei aqui do quarto só escutando ela chorar. Eu cheguei tremido e nervoso, assim, é muito complicado, mas eu tô conseguindo levar. Deixa-me ver mais o que eu poderia contar pra vocês. Outra coisa, eu vim pra casa com um dreno também. É bem chatinho, porque tudo que você faz, você tem que ter cuidado. Você fica andando pra lá e pra cá com um dreno. E aí eu tô esvaziando o dreno 2 vezes por dia, dependendo. Se encher muito, eu esvazio mais. Hoje pela manhã, terceiro dia hoje já. Hoje pela manhã, ontem eu fiz a drenagem, né? E hoje, mais ou menos com 24 horas da drenagem, começou a sair muito líquido pelo buraquinho do dreno, sem ser pelo dreno mesmo. Ele vazando por fora do dreno. Aí eu fiquei um pouco preocupada, mas aí eu falei com o médico, falei com as minhas amigas e é normal. É porque o corpo está eliminando todo aquele líquido que foi drenado na sessão de ontem. Aí tá bem tranquilo. Eu troquei o curativo do dreno, que é uma gazezinha que eu boto só pra não ficar pingando muito. E tá bem tranquilo. Agora eu tô aqui deitadinha. Outra coisa que eu não falei no vídeo passado foram as meias que eu tenho comprado também. São meias anti-trombo, então vocês acrescentem aí na conta. A meia foi R$90. E os pads também que eu comprei, que foi R$90. Os pads são umas plaquinhas de contenção pra barriga ficar bem chapadinha, mas aí eu explico pra vocês em outro vídeo. Fora isso, tá sendo tranquilo. Não posso rir de maneira nenhuma. Rir pra mim é um martírio. Qualquer brincadeirinha aqui que as pessoas começam a querer fazer, eu já mando sair de perto de mim. Tá muito difícil rir, porque dói demais. Banho, tô tomando um banho por dia só. É o máximo que eu consigo, porque minha coluna dói muito. Hoje eu ainda me atrevi e pedi pro meu primo lavar meu cabelo, mas assim, tá parecendo uma juba, porque homem não sabe lavar cabelo. Eles lavam o cabelo assim, né? E a gente não lava assim, o cabelo fica uma farofa, uma coisa horrível, mas isso é o de menos agora. Diante desta minha cara, desta minha olheira e dessa minha sobrancelha ridícula, o cabelo é o de menos, né? Então é isso, meninas. O meu pós-operatório tá sendo assim, tranquilo, dolorido, mas tranquilo. Eu acho que, mesmo com muita dor, vale muito a pena. Eu tô muito feliz, muito satisfeita. Vou tentar colocar umas fotos pra vocês aqui. Eu vou botar umas tarjas. Sigam o meu Instagram, tá? É o @mãequepariu. Eu tô postando 90% das coisas lá no Stories, porque é mais fácil do que gravar e editar. Então me acompanhem lá. Queria mandar um beijo para as meninas dos grupos de abdominoplastia do Face. Todo mundo me cobrando. Ana, cadê o vídeo? Cadê os vídeos? Posta mais, eu quero saber como é que tá. Tá todo mundo me cobrando. Eu tô achando o máximo, assim, esse retorno. Hoje de manhã, quando eu acordei, tinham mais de 20 mensagens no meu Messenger pra aceitar, né? De pessoas que não eram minhas amigas, pra aceitar e responder. E aí eu respondi, tive o maior carinho de responder de uma por uma. Tá sendo ótimo, assim. E as pessoas também que têm me ajudado a tirar as minhas dúvidas, as minhas amigas do grupo, estão sendo essenciais, assim. Então é isso, gente. Por hoje é só. Amanhã eu volto. Amanhã acho que não. Amanhã, quando eu estiver na drenagem, vai ter outra sessão. Eu vou ver se consigo gravar a menina fazendo a drenagem. E eu peço pra ela explicar também umas coisinhas a vocês sobre fibrose e essas coisas. E aí eu volto e a gente conversa mais. Tá bom? Não esqueçam de seguir lá no meu Instagram para acompanhar essa minha saga lá no Stories, tá? Um grande beijo e continuem torcendo por mim. Tchau, tchau. Até mais.